Fala galera, professor João aqui na área para uma aulinha da nossa querida geografia. Geografia que não é ficar estudando só mapinha não, cara. Geografia, você estuda a vida, você estuda as pessoas, a sociedade, o planeta Terra, como funcionam as coisas, entendeu? Então é muito mais profundo do que isso. Então a disciplina de hoje nada mais é um estudo sobre o nosso planeta, cara. Como funciona esse mundinho que a gente vive aqui. É uma disciplina da base curricular do sexto ano do ensino fundamental. E é uma aulinha simples, mas é uma aula que pode agregar, eu acredito que vai agregar para quem assistir, certo? Então, bora começar. Litosfera. Professor, o que é litosfera? Um meio diferente, meio estranho, litosfera. Gente, o português ele pega muitas palavras de origem de outras línguas, né? E litosfera vem do grego. A palavra lito vem de litos, que é pedra, né? Esfera vem de spaira, que em grego é esfera, certo? Então, juntando as duas coisas, fica esfera da pedra, uma coisa assim. Por que esfera? Porque o planeta Terra é esfera, né? É uma esfera. E a esfera tem as camadas, entendeu? Então, a litosfera, na verdade, é uma camada da Terra, certo? Camada nas esferas tem camada superior, a camada inferior, né? A litosfera nada mais é que uma camada do planeta Terra, mas é camada de quê? De pedra, professor? De pedra, de solo, de terra, entendeu? Então, a litosfera é justamente isso. Uma camada do solo da Terra, como tem, por exemplo, a atmosfera, que é a camada dos gases, né? Onde está considerado o ar, os gases, a atmosfera. Onde está a vida na Terra, né? Os animais, as pessoas e tal, é o quê? A biosfera, é a camada onde tem vida na Terra. A litosfera nada mais é a camada do solo da Terra. Então, dentro da litosfera existe uma abrangência de conteúdo muito grande, e a gente vai ver mais especificamente hoje sobre os agentes internos, as placas tectônicas e as rochas. Então, espero que vocês gostem aí. Certo? Beleza, então, professor? Vamos passar aqui. Aqui, gente, eu fiz mostrar para vocês como as coisas funcionam de maneira dinâmica e umas coisas estão relacionadas às outras, né? No planeta Terra, tudo está ligado uma coisa na outra, tá? Nada, nenhum evento é isolado, totalmente isolado. Então, por exemplo, aqui, abalos sísmicos, né? O que é abalo sísmico, professor? Terremoto. Pensa no terremoto. Abalo sísmico, entendeu? E de onde vem esse terremoto? De onde surge o terremoto? Do nada a Terra resolve, vou tremer a Terra aqui, vou resolver ter um terremoto. Ela acorda de mau humor um dia e resolve, vou ter terremoto. Não, isso não existe, entendeu? Tudo tem uma explicação. E a coisa que estão relacionada ao terremoto é o quê? É o tectonismo, né, que é relacionado ao movimento das placas tectônicas, coisa que a gente vai usar mais para frente, o vulcanismo, entendeu? E dentro dessa parte de vulcanismo e tectonismo, também está relacionado com a questão da cordilheira, a formação das cordilheiras, né, as montanhas, as grandes cadeias montanhosas, as ilhas também está ligado a isso, ao movimento de placas tectônicas, entendeu? Daí vem também as rochas, os minerais, onde a gente encontra matéria-prima para fazer tudo que é tipo de coisa, né? Então tudo está ligado uma coisa na outra, né? E todo o estudo a respeito do solo, de toda essa questão que envolve a litosfera, é o estudo que a gente chama de geologia, né? Que é o estudo da Terra, né? Uma ciência, uma área da ciência que estuda a Terra, certo? Certo. Então, bora lá para alguns conceitinhos básicos aí. Litosfera, conceito, é uma camada da Terra, né? Como eu falei, é uma camada da Terra. Consiste a crosta terrestre e o manto superior. Interessante. Crosta terrestre é a parte sólida externa que normalmente é formada pelo solo e rochas, certo? Então toda a Terra, né? Especificamente a Terra onde a gente pisa, a gente constrói nossas casinhas, constrói as escolas, a gente chama de crosta terrestre, certo? E o manto superior, professor? O manto superior é o seguinte: inicia sobre a costa oceânica, a uma profundidade média de 6 quilômetros, sobre a costa subcontinental, a uma profundidade média de 35 quilômetros. Mas o que é crosta continental e crosta oceânica?
Gente, crosta oceânica é aquela superfície no fundo do mar, né? O mar, como vocês sabem, né? Ele não tem uma profundidade infinita. Uma hora chega o chão, certo? Então, aquela superfície ali, aquele chão, digamos, do fundo do mar, a gente chama de crosta oceânica, certo? Porque está dentro do oceano. E a crosta continental, ela se inicia no chão que a gente pisa, né? Até a uma certa profundidade. Então, por que que a crosta continental ela é maior em extensão do que a oceânica? Porque ela é mais alta, né? Aqui, mesmo aqui no desenho, aqui no, no desenho do planeta Terra aqui, ó, você repara que é onde está a América do Sul, né? Onde está o Brasilzão aqui, ó, é uma altura, uma altitude maior do que a altitude aqui no fundo do mar, certo? Então, isso aqui é o mapa do relevo do mundo, mais ou menos um mapa do relevo do mundo. Então, por isso, a profundidade da crosta continental é um pouco maior, certo? Beleza. Aqui, aí você pode perguntar assim, professor, e o manto? Como é que funciona esse negócio de manto, de crostas, de camadas da Terra? Só tem essas duas ou tem mais? Então, só algumas. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens mostrando quais são as camadas da Terra, do nosso planeta Terra, certo? Ó, primeiro tem a atmosfera, como eu falei com vocês, né, a camada de ar, onde tem os gases e tal. E aqui começa a litosfera, que é justamente a crosta, né? Aí você tem a crosta terrestre, certo? Logo abaixo da crosta terrestre, você tem um manto superior, né? Tem um manto superior e um manto inferior. O manto superior é a camada logo abaixo da crosta. Então, ele vai ter uma temperatura mais alta que a crosta, ele vai ter uma rigidez menor do que a crosta, mas, porém, maior do que o manto inferior, entendeu? Então, é uma camada intermediária do manto. Ela não é nem tão quente e nem tão pastosa quanto o manto inferior, mas também ela é menos rígida que é a crosta. Então, imagina, eu até trouxe um desenho aqui para vocês entenderem um pouco melhor a semelhança das camadas da Terra e a camada do ovo. O ovo mesmo, que a gente come, né? Então, imagina só, a crosta é como se fosse a casca, certo? A casca do nosso planeta seria a crosta, aquela parte fininha ali e tal, inicial. Depois vem o quê? Vem a clara, né? Vem a clara, depois a gema, né? Mas primeiro vem a clara. A clara seria o quê? O manto. Então, seria toda essa camada aqui, seria o manto, certo? E como eu disse para vocês, divide em manto superior e manto inferior, né? E dentro, na parte mais profunda da Terra, é que se encontra o núcleo, né? Que também tem divisões, que é o núcleo externo e núcleo interno, que seria o quê? A gema do ovo, certo? Então, assim, pra vocês entenderem melhor como é que funciona a Terra. Então, imagina um ovo. Então, você tem a camada mais externa, crosta, a camada intermediária, que é o manto, e o fundo, né, que é o centro da Terra, que é o núcleo, que é a parte mais quente, é o lugar mais quente, onde tem as temperaturas mais elevadas e tem também a, a composição mais líquida da Terra, né, menos rígida da Terra, certo? E como eu disse para vocês aqui, também temos opa, deixa eu voltar aqui, a crosta oceânica e a crosta continental, certo? Beleza, professor, tranquilo, facinho. Crosta terrestre. Como falei, a parte superior da litosfera, então a crosta terrestre, ela vai da a crosta continental, a crosta oceânica, até mais ou menos o manto superior, que seria mais ou menos aqui, certo? Com uma espessura variável de 5 a 70 quilômetros. A crosta oceânica é constituída essencialmente por basalto, enquanto a crosta continental é constituída majoritariamente por granito. A crosta oceânica é mais densa do que a crosta continental, por conter mais ferro em sua composição. Esses elementos aqui, o basalto, o granito, eu vou explicar um pouco mais à frente de onde de a origem de cada um, entendeu? Porque, como você sabe, tem vários tipos de rocha aqui no nosso planeta, né? Tem vários tipos de pedras, né? Então, cada um tem a sua origem, cada um tem o porquê da sua composição, por que que um é mais claro que o outro, por que que tem esse detalhe da cor, por que um é mais duro que o outro. Tudo isso é uma explicação. A gente vai mostrar aqui, eu vou estar apresentando para vocês aqui o motivo. Vocês vão entender tudinho no final, certo? Garanto para vocês.
E aí que tá a pergunta. Como é que surgiu a crosta terrestre, pessoa? De onde que vem? De onde que vem? Por que que o planeta Terra tem o mar, tem a parte terrestre? Como é que surgiu tudo isso? Sempre foi assim? Não, não. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu vou explicar como que surgiu cada coisinha aqui agora para vocês. Seguinte, nossa história começa há 200 milhões de anos, quando a Terra, que era coberta de lava, lava não é larva. Larva é o bichinho, certo? Aquele bichinho da goiabinha. Tá ligado? É o bichinho da goiabinha, é a lava. Mas também é a larva, né? E temos a lava. A lava é o quê? Já viu aquele filme Vesúvio? Já viu o Vesúvio? Aquele vulcão na Itália que saía aquela, aquela explosão de lava, aquela coisa, aquela composição pastosa, avermelhada, quente, entendeu? Então, lava do vulcão. Era coberto de lava, já havia se esfriado e formado um só supercontinente, o Pangeia. Eu acredito que você já tenha ouvido falar do Pangeia. Esse continente apareceu à medida que a lava ia se esfriando e se agregando em estado sólido. Dessa forma, a atmosfera também se esfriava e o vapor d'água nela se condensava até formar o oceano Pantalassa. Galera, é o seguinte, como aqui está falando o texto, a Terra, ela, no início, assim, quando ela surgiu, ela era uma grande bola de fogo. E era realmente isso mesmo, era uma grande bola de fogo. Então não existia vida, não existia água, nada disso. Só tinha fogo, pau quebrando, entendeu? Explosões vulcânicas, explosões de tudo quanto é tipo e tal. Ao longo do tempo, a Terra foi passando por eras, né? Eras. Então teve época que a Terra era mais quente, como era no início, teve época que a Terra se esfriou, certo? Depois voltou a esquentar novamente. Então a Terra tem um ciclo. Claro, esses ciclos duram milhares, milhões de anos. Entendeu? Então, assim, nada que foi de um dia para o outro, não. Isso foi um processo lento, demorado. Porém, chegou um momento que a Terra começou a se esfriar. Entendeu? A gente não vai entrar tanto nesse mérito, mas entende o seguinte: a Terra, um momento, ela falou assim: olha, vou começar a esfriar. Entendeu? E foi exatamente nesse momento que toda a composição de lava, que era a Terra era como se fosse um grande vulcão, ela se esfriou, né? Ela endureceu, e aí foi formando foi engrossando a coisa, entendeu? Foi juntando ali, formando o que a gente chamou de terra, né? Ao mesmo tempo, como a temperatura esfriou, a temperatura atmosférica também esfriou. Então você tinha ali um grande vapor, né? Esse vapor foi acontecendo o quê? Foi condensando. Professor, o que é condensar? Condensar é transformar de estado gasoso para o estado líquido, certo? Então o que acontece, por exemplo, com a água da chuva? Ela bate o sol na água, por exemplo, sei lá, no rio, bate a água no rio, que a água esquenta, ela vira o quê? Vapor, certo? Esse vapor sobe, chega na atmosfera, a atmosfera tem o quê? Uma temperatura baixa, né? O que acontece? O vapor d'água acaba virando gotícula de água. E ela chega a um certo ponto que ela fica pesada demais para ficar no ar, ela cai em forma de chuva. Foi exatamente isso que aconteceu na Terra nesse período. Vários vapores de água, que já era, o H2O, né, digamos assim, já era presente na atmosfera da Terra. À medida que a atmosfera se esfriou, né, começou a precipitar esses vapores d'água, formando uma chuva, uma sequência de chuva muito grande. Isso acabou formando o que a gente tem hoje, o oceano. Então, o oceano surgiu nesse período aí. E aí, como a crosta terrestre se formou, ela ficou mais dura, mais rígida, formando a Terra, né, o continente. Então, era tudo junto, uma coisa junto com a outra. Existia um grande continente, entendeu? E depois ele foi se separando, né? Depois foi separando. Mas vamos com calma aqui. Repara aqui, olha. 2000 e dos 2000 não, 225 milhões de anos atrás, que é o período Permiano, vai passando. Repara aqui, olha o que está acontecendo. Ele vai dividindo, olha. Olha que interessante. Aos pouquinhos, ele vai dividindo. Mas como assim, professor? Como assim? Dividindo? Como é que surgiu isso? Cara, você entendeu o seguinte: a Terra, ela tem a impressão que ela está parada, mas ela não está parada. Ela não está parada.
A gente está girando, certo? Mas as coisas não estão paradas só, a coisa não está girando só a rotação dela em toda a Terra. No fundo dela também há uma grande movimentação, cara. A gente que não sente, a gente que não percebe, mas no fundo da Terra existe uma grande movimentação do manto, do núcleo, entendeu? Então, o manto, ele é como se fosse um grande mar de lava, de componente pastoso e muito quente. Então, é como se a gente estivesse em cima de uma prancha, certo? Da tua terra é como se fosse uma prancha, embaixo dela você tem o mar, sacou? Loucura, né? Mas é o que acontece. Então, debaixo da terra, as coisas movimentam, certo? E esse movimento fez com que a Terra, que estava inicialmente rígida, né, com a Pangeia, todo mundo muito junto, eu fosse se movimentando. E à medida que o movimento ia acontecendo, o que acontecia? Isso como se fosse quebrando, né? Quebrando. Então foi se dividindo ao longo do tempo, claro, como eu falei, é um processo demorado, um processo de milhões de anos, não é da noite para o dia que acontece isso. Mas ao longo do tempo, foi se dividindo. Então, até que chegou na formação que a gente tem hoje dos continentes, certo? Então, hoje a gente tem a América do Norte, a América do Sul, a África, a Europa, a Ásia e tal, mas nem sempre foi assim. Tá vendo que aos pouquinhos ele foi formando o desenho? Ó. Olha como é que era a África. A África e a América do Sul, elas já foram unidas. Na verdade, todo mundo um dia já foi unido, né? Mas tá vendo aqui como é que vai acontecendo a diferença? Ó? Vai passando os milhões de anos aqui, vai se dividindo. Aí você fala assim, pô, hoje o aspecto, né, dos continentes é esse. Vai ser assim para sempre, professor? Não. Se antigamente era diferente, daqui a milhões de anos também vai ser diferente. Essa configuração hoje da Terra, de continente e tal, ela vai ser alterada. Por quê? Porque as placas continuam movimentando, elas não pararam de movimentar. A Terra por baixo não parou de movimentar, o manto não parou de movimentar. Então as placas continuam se mexendo. É por isso que você tem alguns eventos, como terremoto, como tsunami. Por quê? É simplesmente o movimento da Terra, o movimento das placas tectônicas. Certo? Então, show de bola. Vou passar aqui. Aí que a gente chega mais especificamente nas placas tectônicas, que é o motivo justamente de acontecer essas coisas, de acontecer a separação dos continentes, de acontecer terremotos. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre essa questão da placa tectônica, né? Aqui até trouxe um desenho aqui, ó, de como era o planeta Terra há milhões de anos, né? E já traçando aqui as delimitações dos países, né? Como se fosse uma brincadeira, né? Então, por exemplo, aqui um dia, por exemplo, no Nordeste, né? Já fez divisa aqui com Camarões, o que é hoje o Camarões, né? Aqui, ó, o litoral do Rio de Janeiro, né? Um dia, né? Há milhões de anos atrás, ele fazia é, fronteira, digamos assim, com Angola. Angola já foi vizinho do Rio de Janeiro, né? E assim por diante. Então, chegou um determinado momento, né, que antigamente não tinha essa noção, né, que a Terra já teve configurações diferentes. E aí um geógrafo, uma vez chegou, ele percebeu que havia essa semelhança do território brasileiro com o território africano, e que de alguma forma eles se encaixavam, e ele percebeu, poxa, estranho, isso aqui parece que um dia já foi junto, né? E aí, na época que ele falou isso, as pessoas taxaram de louco e tal, como acontece com a maioria dos cientistas, né? Galileu também, quando falou as coisas dele, taxaram de louco, enfim. Porém, depois, ao longo do tempo, foi vendo que o cara tinha razão, né? Então, aqui foi só uma brincadeira mesmo de como é a configuração dos países hoje e como seria se o planeta fosse todo junto, como já foi um dia. Certo? Beleza. Como eu disse, o fundo da Terra está em constante movimento devido ao deslocamento do magma, que faz parte da tenosfera, uma camada superior do manto. Isso fez ao longo do tempo que o continente, isso fez ao longo do tempo com que o continente único, Pangeia, se dividisse em placas tectônicas e aos poucos formando os continentes atuais. Os três principais movimentos das placas são divergente, convergente e tangencial. Galera, é o seguinte, vou pegar uma aguinha aqui.
Reparem só. Tá vendo essas linhas aqui, ó? Deixa eu pegar aqui a seta. Tá vendo essas linhas aqui, ó? Eu também não. Tá vendo essas linhas aqui? Pois então, isso aqui é o quê? São as divisões das placas tectônicas, né? Onde elas se encontram. Como eu falei, elas foram se dividindo ao longo do tempo, certo? Então, cada pedaço grande desse aqui é uma placa tectônica. Essas placas tectônicas, elas têm nomes. Tem aqui aonde a gente, no Brasil está, o quê? A placa sul-americana. Onde, por exemplo, aqui está, começa aqui o Oceano Pacífico, aqui perto do litoral do Chile, é a placa de Nazca. Né? Aqui onde tem os Estados Unidos, por exemplo, chama placa norte-americana. Aqui onde está a África, placa africana. Temos a placa da Antártica, a placa euroasiática. Então, todos esses pedaços aqui são placas tectônicas. Imagina como se você tivesse ter um espelho, você desse um murro no espelho. Né? Um murro no espelho. O que aconteceria? Ele racharia. Então, o planeta Terra é mais ou menos como se fosse um grande espelho que alguém chegou e deu um murro. E aí se dividiu em vários pedaços, não chegou a quebrar, mas está rachado. É como se, placa tectônica é como se fosse isso. Entendeu? Então, aí você começa a reparar uma coisa. Você começa a reparar assim, professor, interessante isso aqui. O Brasil não tem terremoto em grande escala, claro. Aí, será porque ele está distante aqui do encontro de placas tectônicas? Eu vou falar assim, cara, você é um gênio. Certíssimo. Exatamente por isso. Entendeu? O Brasil é um país privilegiado em termos de abalos sísmicos, porque ele está distante das fronteiras das placas tectônicas, onde elas se encostam. Onde que elas se encostam é onde que o pau quebra, meu camarada. É onde que o pau quebra. Entendeu? É onde tem terremoto, é onde tem vulcão, é onde tem tsunami. É nesses lugares que o pau quebra. Por quê? Porque como elas estão em constante movimento, elas se chocam umas nas outras. Então o epicentro que vai ser sempre aqui, ó, nas regiões de fronteira de placa tectônica. O Brasil, por estar distante de duas placas tectônicas, está mais ou menos no meio, ele não sente tanto isso. É claro, o Brasil não tem, a Terra não treme aqui no Brasil. Não, tem tremores aqui no Brasil. Né? Você tem, por exemplo, relatos, tem muito tremor, por exemplo, no Nordeste, costuma ter tremor, só que de uma escala muito menor. Comparado, por exemplo, o que acontece no Japão. Olha o Japão aqui. O Japão é uma ilha que é pequenininha aqui, ó. O Japão está aqui, ó. Olha o tanto olha o tanto de placa tectônica que está perto dele aqui, ó, que encosta aqui, ó. Tá vendo? Tem um encontro aqui da placa das Filipinas com a Euroasiática, entendeu? Olha, logo acima dele aqui, ó. E tem uma outra placa aqui em cima que é a placa norte-americana que chega a passar aqui também, que chega a encostar aqui também. Aí tem aqui a placa do Pacífico. Olha o tanto de placa aqui, ó. É por isso que no Japão direto tem tsunami, cara. Tem terremoto. Por quê? Porque é uma região totalmente instável. Entendeu? Aqui, por exemplo, no Caribe, olha o tanto de placa tectônica que tem aqui, ó, de fronteira de placa tectônica. É por isso que no Caribe tem terremoto, tem tsunami, aqui no caso, no Caribe tem mais questão de furacão também, né? Mas também tem terremoto aqui nessa região. Aqui, por exemplo, é o quê? Olha, que país está por aqui, ó? Nepal. Nepal. Em 2015, por exemplo, teve um terremoto violentíssimo lá no Nepal. Por quê? É justamente encontro de placa tectônica. Está em cima, justamente em cima de uma placa tectônica. Entendeu? Aqui no Chile também costuma ter bastante terremoto. Por quê? Porque eu encontro a placa Nazca com a placa sul-americana. Tá ligado? Então, assim, por exemplo, você já viu falar de terremoto no Rio de Janeiro? Não, né? Já viu falar de terremoto, de tsunami em Nova York? Não, né? Por quê? Porque Nova York tá onde? Nova York tá aqui, ó. Tem alguma coisa perto aqui? Não, ele tá no meio. Eu ia falar de terremoto em Paris? Londres? Não, por quê? É uma área estável, entendeu? Então, quando a gente começa a entender essas coisas, começa a entender, por que que lá no Japão tem tanto terremoto que no Brasil não tem? Por que que lá não sei aonde tem? Entendeu? É por causa disso. Tá vendo como uma simples imagem, ela revela muita coisa? Então, assim, cara, isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é lindo demais. A geografia é maravilhosa. Então, como eu disse para vocês, a placa tectônica ela tem três principais é,
três principais movimentos, né? Que é o movimento divergente, o movimento convergente e o tagencial. Vamos falar aqui primeiro do movimento divergente. Primeiro falar as consequências: formação de dorsais marinhas, formação de ilhas vulcânicas, expansão do fundo oceânico, as fossas. Como assim, professor? Não entendi muito bem, não. Por que isso acontece? Vou te explicar. Cada uma dessas placas aqui, ó, elas têm um comportamento, certo? Elas têm um comportamento. Tem placa que o movimento dela é de encontro uma com a outra. Há placas que o movimento é de separação de uma com a outra, sacou? Então, vou explicar aqui. Por exemplo, o movimento divergente é um movimento de separação de uma placa da outra. Nem sempre elas estão se colidindo. Às vezes elas estão se separando. Então, quando acontece esse movimento aqui, ó, o divergente, que é você separar, né? O que acontece? Você abre uma fissura, certo? Imagina como é como se um pedaço de chocolate fosse rachado, né? E vai abrir uma fissura, certo? Abrindo essa fissura, o que tem aqui debaixo da Terra? Como eu falei, o manto, né? O magma. Então, ele vai abrir uma fissura e esse manto ele vai subir, certo? Ele vai subir. E aí o que acontece? Ele, a lava ela vai subir para a crosta terrestre, certo? E aí o que acontece? Geralmente essas placas que têm o movimento divergente, elas são placas oceânicas, certo? Que ao encontro delas, a fronteira delas estão no oceano. Então, o que acontece? A consequência disso é o quê? Formação de dorsais marinhas. O que é dorsais marinhas? É o relevo marinho. Não pense que o debaixo do fundo do mar é tudo retinho, tudo plano, não. As mesmas montanhas, os mesmos picos, os mesmos relevos que tem aqui em cima da Terra, tem no fundo do mar também. Então, você vai ver várias cadeias de montanhas no fundo do mar. Por quê? Porque você está movimentando, você está criando, além de você formando crosta terrestre, o que vai acumular ali e formar uma espécie de montanha, né? No movimento de cada um ali, você vai fazendo com que seja criado relevos, serras ao longo da extensão dessa fronteira. Então, opa, além disso também, tem a formação de ilhas vulcânicas. Cara, já ouviu falar do Havaí? Havaí. Havaí é o quê? O Havaí nada mais é que uma ilha vulcânica. Entendeu? Por quê? Porque é uma região próxima à fronteira de placa tectônica. Deixa eu só mostrar onde fica o Havaí aqui. O Havaí fica mais ou menos aqui. Mais ou menos essa região aqui, tá vendo? Aqui tem uma encontro de placa. Certo? Então, aqui principalmente no Pacífico, tem inúmeras ilhas que são ilhas vulcânicas. Então, no Havaí praticamente só tem vulcão. Entendeu? Então é um problema muito grande para os moradores de lá, justamente por isso, porque vai formando essa crosta terrestre debaixo do fundo do mar, ela vai crescendo, crescendo, e aí e ela acaba submergindo do fundo do mar, né, e acaba formando pequenas ilhas, né? E o magma continua saindo aqui de baixo, né? A lava continua saindo aqui de baixo. Então, geralmente nessas áreas costuma ter vulcões ativos até hoje, entendeu? Além da expansão do fundo do oceano, que é as fossas. O que são as fossas? As fossas são os lugares mais profundos do fundo do oceano. Por exemplo, você tem que. Qual é o lugar mais alto aqui do planeta Terra? Do mundo? É o quê? Fala comigo. Fala comigo, professor. Qual que é? Everest. Isso mesmo, Everest. É o lugar mais alto do planeta Terra. O lugar mais fundo é as fossas, são os lugares, são onde são as áreas de maior profundidade do fundo do mar. Então, essas fissuras que abrem acabam o quê? Formando cada vez mais fileiras cada vez maiores aqui no fundo do mar, certo? E aí vai formando o que chama de fossas, né? Inclusive tem uma fossa muito famosa lá no Oceano Pacífico, lá mais ou menos na região ali das Filipinas, que chama Fossa das Marianas, que é a maior fossa que se tem hoje no oceano. Para você ter uma ideia, uma noção,
a altitude do Everest, que é o ponto mais alto da Terra, é de 8.878 metros, se eu não estou enganado. Da Fossa Marianas, meu camarada, é mais de 11.000 metros de profundidade. Então, é a altura 3.000 metros maior do que o Everest. É mais de 11.000. Então, você tem uma noção que existe esse relevo também no fundo do mar, né? Bem interessante. Aqui, ó, como eu falei com você, né, a formação de dorsais marinhas. Tá vendo aqui onde tem... Aqui onde passa uma placa tectônica, ó. Tá vendo, ó? Essa linha toda aqui, ó. Tá vendo que aqui bem perto dessa placa tectônica é onde tem os maiores relevos submarinos? Tá vendo, cara? Essa placa aqui, ó, é essa aqui, ó. Tá vendo? É a divisão da placa sul-americana com a placa africana, cara. É justamente nesse trecho onde há os maiores relevos oceânicos. Tá vendo, ó? Entendeu? Aqui, por exemplo, aqui já tem a plataforma continental. Por que que é um pouco mais alto, um pouco mais plano? Justamente porque não está perto de nenhuma conflito de placa tectônica, certo? Tá vendo aqui? Isso aqui é como se fosse um, um, um sinal de que a coisa aqui não funciona, a coisa aqui é meio intensa, entendeu? É como se fosse uma ruga, um sinal de que aqui o pau quebra, sabe? Então é uma marca, né? Como se fosse uma marca de que é a coisa que realmente é conflituosa. E aqui é a coisa um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, né? Onde está perto aqui do Brasil. Aqui um exemplo de ilhas vulcânicas, né? Aqui um exemplo, o Havaí é justamente isso. É um conjunto de ilhas, várias ilhas, que foram formadas justamente por causa disso, do movimento divergente das placas tectônicas. Então, acaba que tipo, vai acumulando ao longo de milhões de anos, vai acumulando crosta terrestre, até que né, ela fica em cima do mar, do nível do mar, né? E aí fica esse meio que toquinho de terra, né, com atividade vulcânica ativa, certo? Certo. O outro movimento é o movimento convergente. E esse movimento eu acho muito interessante, porque você entende como é que funciona o relevo do núcleo da Terra. Consequências desse movimento: terremotos, formações de cadeias montanhosas, as cordilheiras. Como assim, professor? Seguinte, cara. Aqui você tem a atenosfera, que é a camada superior do manto, né? Aqui você tem a litosfera, certo? Aqui você tem a crosta terrestre, superfície terrestre e crosta oceânica. O que acontece? No movimento convergente, quando as coisas se convergem, é o quê? Quando as coisas se encontram. Quando uma ideia converge com a ideia de outro, é o quê? É porque a gente chegou a um lugar comum, né? Então, assim, o movimento convergente é isso. É o choque, né? As duas estão indo para a mesma direção, certo? Então, um exemplo dessa placa é a placa de Nazca e a placa sul-americana. Elas estão no movimento de choque, certo? No movimento de choque, a placa, a placa de Nazca, que é a placa mais densa, mais dura, entre aspas, ela perfura a placa sul-americana. No que ela perfura a placa sul-americana ela sobe. Então ela faz esse movimento aqui, ó. As duas estão vindo aqui, ó. É como se fosse um carro chocando, certo? Por isso que está mais denso, ela infiltra por dentro da placa sul-americana. O que acontece? A placa sul-americana ela sobe, certo? Então, nesse tipo de região onde tem movimento convergente, tende até o quê? Cadeias montanhosas. Por quê? Porque subiu, brother. Tá entendendo? Subiu. Então, repara para você ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A placa de Nazca e a placa sul-americana. Tá vendo? Exatamente onde elas se encontram é onde que há os maiores relevos da América do Sul, por exemplo. Entendeu? Então, aqui, olha, começa a reparar para você ver. Essa região é a região do quê? Qual cadeia montanhosa que tem aqui nessa região? Os Andes, certo? Repara aqui, ó, que não é coincidência. É justamente onde tem esse encontro dessas duas placas. Outras cadeias montanhosas, por exemplo, que tem aqui no mundo. O famoso o quê? Himalaia. Himalaia é o quê? É encontro da placa indiana com a placa euroasiática. Então, olha só. É exatamente aqui, nessa região, acima da Índia, entre a Índia e a China, né, onde está o Nepal, um pouco do Paquistão também, que onde tem Himalaia, entendeu? Aqui, por exemplo, ó, você tem a cadeia dos Atlas, que é no norte aqui da África, também é um encontro de placas tectônicas aqui. Aqui você pode reparar que é um movimento
é, é convergente. Toda vez que tiver uma cadeia montanhosa no camarada, é movimento convergente de placa tectônica, pode saber, entendeu? Tem outro lugar aqui, aqui também, ó, tem cadeias montanhosas aqui na região da Califórnia, na região do México também. Então, todo lugar que tem grande cadeia montanhosa, cara, pode saber, movimento convergente. Por quê? Porque justamente isso. Ela se encontra, uma placa, ela infiltra e a outra placa sobe, certo? O que acontece? Opa. Esse pedaço de placa que, que infiltra sofre a subducção, né? Então ele acaba virando um manto outra vez. É como se ele encontrasse com o manto e ele meio que como se dissolvesse em manto novamente, né? Então, quando tem esse tipo de encontro, as consequências são terremotos e formação de cadeias montanhosas. Então, por isso tem muito terremoto no Nepal, tem muito terremoto no Chile, por conta disso, porque são regiões de encontro de placa. Simples assim, não tem segredo. Não é porque ah, é, o planeta Terra tem algo contra essas regiões, nossa, o povo não gosta do Nepal, do chileno. Não, nada disso. É porque simplesmente eles fizeram um país em cima da placa tectônica. Entendeu? Que culpa a Terra tem disso? Nenhuma. Entendeu? Então, é exatamente isso. Certo? Aqui, mais um exemplo aqui, né? Como eu falei, a Cordilheira dos Andes foi formada como? Devido a esse encontro de placa. A placa está justamente aqui, ó. Como mostrei no desenho anterior, ela cortando aqui, ó. Exatamente, ó. Logo em seguida já forma a cadeia montanhosa, né? Aqui, por exemplo, a região a capital do Chile, Santiago, né? Ela é rodeada por essa cadeia montanhosa. A cadeia é muito bonita, é um lugar turístico, né? É uma montanha, é um tipo de paisagem que você não vê aqui, por exemplo, no Brasil. Por que no Brasil não tem montanhas nessa altitude? Pra você ter ideia, a montanha mais alta do Brasil é o Pico da Neblina, que fica aqui no norte do país, aqui, ó, na Serra de Meri. Ele tem 3.000, se eu não me engano, com a ação dos ventos, da chuva, ele vai perdendo um pouco a altitude, mas mesmo a última que eu vi, acho que é 2.997, alguma coisa assim, que é o maior pico do Brasil. Né? Só para ter ideia, na região aqui dos Andes, tem picos aqui fáceis, você encontra centenas de picos aqui, com 6.000, 6.500, 5.000, 5.500, entendeu? Então, essa região aqui é o famoso dobramentos modernos. Né? Por que são dobramentos modernos? Né? De modernos não tem nada, né? São milhões de anos que eles foram formados. Porém, em comparação com o território aqui do brasileiro, o território brasileiro tem um solo mais antigo, né, que não sofreu a ação de placa tectônica. Então, esses movimentos de placas, em comparação à idade da Terra, são movimentos mais modernos, são mais recentes, entendeu? Então é por isso que tem as coisas são desse jeito. Mais um exemplo aqui, Cordilheira do Himalaia, né? Que, como eu falei, região do Nepal ali, tem a Cordilheira do Himalaia, que é um exemplo, né? Uma cadeia montanhosa, também, que é como se fosse uma fileira, né? A cordilheira é como se fosse uma fileira a cordilheira é como se fosse uma fileira de montanha, certo? E aqui é uma foto do Monte Everest, que é, como eu falei, o monte, o pico mais alto do nosso planeta, certo? Está justamente na Cordilheira do Himalaia. O movimento tangencial. E, professor, tem um movimento divergente, um movimento convergente. E o tangencial o quê? Como funciona? O tangencial, gente, é justamente o quê? O atrito de uma com a outra, né? Então, a placa tectônica, ela tem esse movimento aqui de separação, ela vai para cá. Tem um movimento que ela se encontra, que ela se choca. E tem um movimento que ela faz assim, ó. Esse é um pouco mais raro, não tem em todos os lugares do planeta Terra. Tá? Mais pra frente eu vou até mostrar onde que tem isso, onde isso acontece. Mas é justamente o quê? É onde elas se encostam, certo? Elas ficam ali, ó. Como elas estão se mexendo, elas ficam ali encostando, vira e mexe encostando. Quando há um movimento um pouco mais forte, aí que são sentidos os abalos sísmicos, né? Que aí tem os terremotos, aí tem a escala Richter, né? E tem terremotos nas regiões que alcança 8 pontos na escala Richter, 7 pontos na escala Richter, que é uma escala alta, né? Um número alto. Então, as consequências é justamente essa: terremoto, formação de grande falha, né? E a famosa falha de San Andrés,
que é na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Eu vou voltar naquele mapinha lá. Eu vou estar voltando esse mapinha algumas vezes. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Aqui perto da região da Califórnia, aqui perto de São Francisco, de Los Angeles, entendeu? Inclusive, chama Sanders. Quem já jogou GTA Sanders aí? Entendeu? Vai lembrar, o jogo, ele chama esse, tem esse nome por quê? Porque é um jogo que se passa na cidade de Los Angeles, entendeu? Então é um jogo que ele fez essa brincadeira, né, de pegar uma falha geológica que acontece aqui na região de Los Angeles, né, aqui perto, e pôs o nome do jogo, né, e viralizou no mundo inteiro. Você vê então que o quanto que a geografia está até nos jogos eletrônicos, né? Então, essa região, por exemplo, em São Francisco, ela, ela teve terremotos graves em alguns anos. Por exemplo, teve um em 1902 que morreram mais de 3 mil pessoas, né, um terremoto lá. E mais recentemente, no final dos anos 80, teve um outro lá que morreu aí foi um pouco menos. Morreram centenas de pessoas, não chegou a milhares não, entendeu? Mas é, é para até desmistificar a ideia de que em países desenvolvidos não tem tremores, não tem catástrofes naturais, muito pelo contrário. A diferença, pessoal, é o seguinte: nos países mais desenvolvidos, países de primeiro mundo, o que acontece? Eles têm mais o quê? Estrutura, eles têm mais preparo para enfrentar esse tipo de situação, entendeu? Então, por exemplo, no Japão, onde acontecem catástrofes naturais o tempo todo, lá toda a engenharia civil, toda a estrutura de prédio, toda a construção é preparada para esse tipo de situação, entendeu? Então, assim, por exemplo, é até importante frisar isso. O terremoto que teve no Haiti, né? Talvez alguns lembram, em 2010 teve um terremoto muito violento no Haiti e morreram assim, milhares de pessoas. Mas ele, em termos de escala, de intensidade, escala Richter, né? Que a gente chama de escala Richter, o que é a intensidade do terremoto. Ele foi menor, por exemplo, que o terremoto que teve no Chile. O terremoto que teve no Chile em 2015, ele atingiu 8,7 escala Richter. Mas por que não teve tanto estrago como teve o Haiti? Porque o Haiti é um país pobre, é um país que não tem estrutura para esse tipo de evento. Então morreram muito mais pessoas, o país ficou muito mais destruído do que, por exemplo, o terremoto que teve no Chile, que, por exemplo, o terremoto que teve no Japão. Então, repare que essa questão socioeconômica, ela interfere, ela é diretamente interferida por essa questão natural, entendeu? Então, é interessante essa questão aqui. Vamos voltar aqui para a imagem, estava aqui antes. Aqui, ó, essa aqui é a falha de San Andreas, tá vendo? É toda essa fileira aqui cortando, aqui são duas placas tectônicas, tá, pessoal? Aqui tem uma placa tectônica e aqui outra. E aqui que ocorre essa falha que eu comentei com vocês. Então, toda essa região aqui, ó, é, vira e mexe, são regiões de tremores, de abalos sísmicos aqui, por conta dessa falha que acontece nessa região, entendeu? Então, uma fotinha para vocês ilustrar onde que fica e como que é na vista aérea, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho de rochas, que é um outro assunto também que está ligado à questão da litosfera, né? São três tipos, tá bom? Três tipos. Rochas magmáticas ou ígneas, né? Rochas metamórficas e rochas sedimentares, tá bom? Aqui eu trouxe ilustração para vocês entenderem a diferença de cada uma. Eu vou até tirar aqui colocar aqui em cima, para vocês verem melhor, tá bom? Aqui é uma foto do quê? Da lava, né? A lava que eu comentei com vocês que é a lava, aquele conjunto pastoso e quente que sai do vulcão. Então, as rochas magmáticas sanguíneas elas vêm da lava, tá? Depois, como esfriamento, né? Porque no fundo da Terra é muito mais quente, então, quando ela chega aqui na superfície, aqui está mais frio. Então, o que acontece? Elas solidificam. Então, por isso que a gente não percebe o que é uma lava do vulcão, mas na verdade é uma lava solidificada. Tá? Aqui é uma fotinha do quê? Do ponto turístico famoso aqui no Brasil, que é o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é o quê? Uma rocha metamórfica, tá bom? E aqui as rochas sedimentares. Já ouviu falar do cânion? Os famosos canyons, né?
Tem um Grand Canyon nos Estados Unidos, né, que é um canyon, eu acho o canyon mais famoso do mundo, né? Mas tem canyons em todas as regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil, entendeu? E os canyons são rochas sedimentares, né? Inclusive, eu vou botar nessa imagem para quando for explicar cada um, para mostrar para vocês aqui o porquê desse desenho aqui, né? Que encanta muita gente, é um ponto turístico, pessoas do mundo inteiro vai visitar, o porquê que tem esse formato aqui, exatamente esse formato que acompanhando o rio, tá bom? É, Aqui, deixa eu colocar a imagem, opa, aqui. Aqui eu fiz um desenho mostrando para vocês o ciclo das rochas, tá? Como são formadas essas três rochas que eu mostrei para vocês, tá bom? Primeiro, o que acontece? Aqui você tem uma atividade vulcânica, certo? Como eu mostrei para vocês, aqui é a lava, né? O magma, tá aqui dentro do vulcão. Tá aqui um desenho de um vulcão, tá bom? Quando há essa movimentação no fundo da Terra, o que acontece? O magma ele vai sair do vulcão, ok? Ele vai sair do vulcão, vai ter aquela erupção vulcânica, aquela coisa bonita, aquela bagunça toda, entendeu? E o que acontece? A lava vai sair do vulcão, certo? E ela vai escorrer pela superfície. O que vai acontecer? Ela vai o quê? Solidificar, tá bom? Por que ela vai solidificar? Diminui a temperatura. Então ela vai solidificar, tá bom? Ao mesmo tempo, está ocorrendo aberturas aqui também por dentro do próprio vulcão. Então a lava ela escapa aqui por dentro do próprio vulcão. Ela não chega a encostar na superfície. Ela vai escorrendo aqui, ó, por dentro do vulcão, vai descendo aqui até ficar aqui no fundo da Terra. E aqui ela vai virar um quê? Um mineral. Por que quando que ela vira um mineral? Porque a partir do momento que a lava ela escapa para o fundo da Terra, ela vai entrar em contato com o quê? Com organismos decompositores, entendeu? Então, aqui tem o quê? Vegetais que decompõem, animais que decompõem, entendeu? Então, vai formar inúmeros minerais aqui nessa região, entendeu? Isso que chama o quê? Intrusiva, entendeu? Isso aqui é uma rocha, uma rocha intrusiva. Por quê? Porque é dentro. Tudo que é in é dentro. Aqui fora é o quê? Extrusiva. Porque é fora, né? Ela sai do fundo da Terra e vai para a superfície. Então é extrusiva. Aqui no caso dos minerais que são formados aqui, gente, o mineral famoso que é usado para vários tipos de coisa é o quê? O carvão mineral. O carvão mineral nada mais é o quê? Que uma lava, certo? Que ele escapou aqui da parte de dentro do vulcão, ficou aqui no fundo da Terra e aí juntou com componentes de decomposição. E aí formou o carvão mineral. O famoso carvão mineral que é usado para a produção de energia, né? Energia elétrica. É... E nas rochas sedimentares, professor, como é que funciona essa questão toda? Então, as rochas sedimentares nada mais é o que? São rochas que sofrem o quê? Desgaste ao longo do tempo, né? Então são... Aqui eu fiz até um desenho aqui de uma rocha como se fosse um quadradinho perfeito, bonitinho, que seria o quê? Um exemplo de rocha magmática, aquela que acabou de sair do vulcão, certo? Porém, com a ação do tempo, ela vai sofrendo o quê? Deformações. Mas por quê? Por causa de quê? Por causa do quê? Da chuva, do vento, da neve, dos rios, da água. Então, processos que a gente chama aqui de processo de intemperismo, né? Agentes de intemperismo, eles fazem com que a rocha sofra o processo de erosão, né? Quando fala assim, erosão o quê? Desgaste, desgaste da rocha. Então, eu fiz até aqui, ó, ela como se estivesse recebendo impacto e transformando de uma rocha certinha para uma rocha deformada, fragmentada, entendeu? Então, por exemplo, se for pegar uma rocha e colocar ela, sei lá, no quintal da sua casa e deixar ela lá, você vai perceber que ao longo do tempo ela vai o quê? Diminuindo, ela vai o quê? Fragmentando em pedaços menores. Então, rocha sedimentar nada mais é que uma rocha magmática que sofreu deformação ao longo do tempo, entendeu? E aí, essa rocha que inicialmente estava aqui na parte mais de cima, né? Ela vai o quê? Por conta da ação da gravidade, ela vai tendenciar a ir para lugares mais baixos, a ponto mais baixo, por exemplo, onde tem os rios. Os rios, eles geralmente, eles vão para os caminhos mais o quê? Mais planos, mais baixos. Então, é onde encontra muito depósito de sedimento, né, de rocha sedimentar.
Por quê? Porque é um lugar mais baixo, então eles vão se acumulando ali ao longo dos rios. Então, eu vou voltar naquela imagem lá anterior, deixa eu voltar aqui, ó. Os cânions. Os cânions é um exemplo clássico de rocha sedimentar. Por quê? Olha o que acontece aqui, ó. Tá vendo? Repara aqui que o relevo, ele vai acompanhando o rio, certo? Vai acompanhando o rio. Olha só que loucura. Há milhões de anos atrás, né? Claro que esse processo, como eu falei para você, gente, ele é demorado, não é um processo de uma hora para outra. Há milhões de anos atrás, esse rio, na verdade, ele está passando aqui, ó, a essa altura mais ou menos. Tá vendo? A essa altura. Porém, o que acontece? Com a movimentação da placa tectônica, é, o relevo vai ficando mais íngreme, né? Ele vai movimentando e ficando mais íngreme. Com isso, a força da água faz com que penetre dentro da rocha. E ela vai como se estivesse furando a rocha. Ou seja, o rio, na verdade, um milhões de anos atrás, ele já foi aqui no alto. E aí ele vai perfurando essa rocha até chegar nessa configuração que é hoje. O professor, mas acontecendo esse processo? Ah, continua. Cada vez que passa o tempo, esse rio vai baixando cada vez mais, ele vai perfurando cada vez mais esse relevo aqui, entendeu? Então, o cânion é uma beleza natural, todo mundo gosta, e é um exemplo de o quê? De uma rocha que sofreu processo de erosão, de desgaste por conta do quê? Dos rios, da ação do rio, entendeu? Loucura, né? Então, rocha sedimentar é isso, gente. Rocha que sofreu deformação, que sofreu erosão ao longo do tempo, tá bom? E as rochas metamórficas, como é que funciona? A rocha metamórfica é um pouco diferente. Ela vem do processo que eu falei lá atrás, que é do quê? Do encontro de placa tectônica. Aqui temos uma placa continental, um exemplo de placa continental, um exemplo de placa oceânica. Quais que são um exemplo de placa oceânica que tem aqui no nosso planeta Terra, professor? A placa de Nazca, quando ela encontra com a placa continental, que é a placa sul-americana, onde o Brasil está em cima, o que acontece aquela coisa do formação dos desdobramentos modernos, do movimento convergente que a gente viu lá, entendeu? Nesse processo, a rocha ela sofre uma alta temperatura e uma alta pressão, por dois processos, entendeu? Então, o que acontece? Ela, por sofrer essa mudança toda, ela acaba o quê? Mudando a sua característica, a sua forma, entendeu? Então ela deixa de ser uma forma, uma rocha magmática para passar a ser uma rocha o quê? Metamórfica. Por isso que vem o nome metamórfico de quê? De mudança. Quando você tem, por exemplo, lá, vocês já viram nas aulas, a borboleta ela sofre o quê? Metamorfose. Ela deixa de ser uma lagartinha e vira o quê? Uma borboleta. Então ela sofreu uma mudança, uma metamorfose. A mesma coisa acontece aqui com a rocha, tá bom? Então ela muda essas características por conta desse aumento da temperatura e da pressão nesse processo de encontro de placa tectônica, certo? Então, simples assim. Aqui, eu trouxe para vocês alguns exemplos do dia a dia, de onde se encontra esse tipo de rocha aqui no nosso dia a dia, tá bom? É claro que aqui, todo esse processo aqui, gente, é um processo que sofreu refinamento, melhorias, né, passou por refinarias, você não encontra na natureza desse jeito que está aqui. Mas aqui, só para mostrar para vocês como é que esse tipo de rocha é assim, você vê em qualquer lugar. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, temos aqui um exemplo de rocha sedimentar. É o quê? O arenito. O que que é o arenito? O arenito são esses tijolinhos aqui, ó. Esses tijolinhos que usa aqui muito em decoração de casa. É o quê? O arenito. É uma rocha sedimentar. Certo? O exemplo de rocha metamórfica, que eu acabei de falar, é o quê? O mármore. O mármore. O mármore é o quê? Uma rocha, uma pedra até bem valorizada. Se fazer um imóvel usando mármore, ele fica muito mais caro. Entende? Então aqui, ó, por exemplo, costuma ser ser usado que em banheiros de pessoas com dinheiro, em shoppings mais chiques também se costuma ver esse tipo de construção. É o que é o mármore, exemplo de rocha metamórfica. E aqui, professor, o que que é isso aqui? Isso aqui é o granito. O granito aqui é um exemplo de rocha magmática. Magmática. Eu costumo dizer, até brincar, que o granito é o quê? É a pedra do pobre, né? Na casa do pobre. Inclusive na minha também é assim. O, é uma pedra usada muito o quê? Em pias, né? Então você vê essa pia em tudo da casa, você vê esse tipo de pia. Que é o quê? Revestido com granito. O granito é o quê?
Uma rocha magmática. E rocha magmática vem da onde? Vem da lava do vulcão. Então, granito é uma rocha da lava. É, rocha da lava, professor. É. Tem coisas da sua casa que vêm direto do vulcão, cara. Loucura, né? Pra você ver como que a geografia, ela tá presente em tudo na sua vida. Em tudo. Na sua casa, na sua escola, em qualquer lugar, você vê coisas relacionadas à geologia presentes no seu dia a dia. Entendeu? Então, granito é uma rocha magmática. Certo? Certo, professor. Então, ó, fechamos aí esse conteúdo, né? Aqui eu até deixo aqui o meu agradecimento, né? Quem viu até o final. Como eu disse para vocês, é uma aula simples, né? É uma aula voltada para é um conteúdo do sexto ano do ensino fundamental, então aqui eu tive que utilizar vários recursos de analogia, de explicar as coisas assim, mais detalhadamente para quem tem essa idade, né? Está começando ainda a sua história aí na escola de estudo e tal, possa entender, possa ficar mais compreensível. Entendeu? Então, assim, eu quis mostrar aqui a importância da geografia, a importância de você entender como funcionam os processos, né, de como que isso está relacionado ao seu dia a dia também. Então é isso aí. Fica meu muito obrigado aqui. Espero que todo mundo tenha aprendido. E é isso aí. Até mais.